11h47 e aqui ao meu lado está Henrique Lopes, diretor do Sintep de Mato Grosso. Bom, já rasguei cedo no início do programa, parabenizando você pela passagem, né, pela Assembleia Legislativa. Por que não tem um rodízio, Henrique? Por que esse rodízio é tão difícil? Por que as pessoas são tão apegadas ao poder assim? Não deveria ter assim, olha, vamos ficar aqui 6 meses, deixa o outro 6 meses. Acho que a própria lei eleitoral tem as suas limitações, né, em função da maneira que as pessoas são eleitas. Aqueles que fazem mais votos são os titulares, né, de cadeira, e as substituições, elas ocorrem em períodos específicos, inclusive por alguma razão, né? Não, tem deputado, né, ali que para sair do cargo ali tem que ter uma bomba atômica, né? E olha lá. Espaço de poder não é uma coisa muito tranquila para ser negociada, né? Então, creio eu que é mais ou menos isso. Creio também que a nova lei eleitoral, dependendo da maneira que ela for, isso pode ser resolvido, né? Acho que essas questões, inclusive, precisam de ser amarradas quando vocês montam a chapa para disputa, né? Eu acho que quando a pessoa sai para disputar um cargo, ela deveria perder o cargo que ela estava ocupando. Ela abre mão de um cargo para tentar um maior ou menor, enfim. Menor nunca é, né? Sempre é maior, né? Mas nesses 2 meses, deu para fazer um trabalho, deu para trabalhar, deu para você apresentar algumas coisas? Tivemos que nos desdobrar, né? Pensar as ações de 4 anos em 60 dias foi muito difícil, mas nós optamos por fazer um mandato de forma itinerante. Para se ter noção, dentro dos 60 dias nós percorremos 13.500 quilômetros aqui dentro do estado de Mato Grosso, buscando dialogar com as nossas bases, observar as condições de infraestrutura das unidades escolares, mesmo em período aí de pandemia, as escolas, né, algumas delas abertas, com os funcionários ali distribuindo apostila, verificar inclusive as condições do retorno, do possível retorno às aulas aqui no estado de Mato Grosso, e partimos daquilo que é o nosso lugar de fala, né, dos nossos projetos sociais. Apresentamos lá um projeto, um plano de promoção e igualdade racial aqui no estado de Mato Grosso, que é o PEPIR, que está lá em processo de votação. Tivemos que fazer um enfrentamento lá na Assembleia com o desmonte daquilo que foram as políticas públicas estabelecidas aqui no estado, desde a questão da valorização dos servidores, a própria questão da gestão democrática do ensino, a situação dos aposentados, que está muito difícil, esse confisco na aposentadoria aí da companheirada, de forma que o que não faltou lá na Assembleia foram assuntos polêmicos e pautas para ser votado. Tive um prejuízo também, é claro, que em função, inclusive, do processo eleitoral, nós tínhamos a previsão de ter pelo menos 22 sessões ali, e aí como houve a suspensão, né, de praticamente 2 semanas, para quem pegou mandato de 2 meses, criou que as pautas que eram para ser encaminhadas ali dentro, elas ficaram também um pouco prejudicadas. Mas a gente buscou fazer aquilo que é a pauta da categoria, aquilo que a gente sempre se propôs a fazer, que é essa representação social e a pauta das minorias. Bom, ontem você participou das discussões em relação ao retorno das aulas. Hoje o governo, nas redes sociais, colocou, inclusive, nós tínhamos um comunicado do governo em relação à decisão que foi tomada, né, que foi pelo retorno das aulas não presenciais. Foi isso que foi decidido ontem. Ontem, olha aí, o governo do estado decide o retorno das aulas na rede estadual de ensino para o dia 8 de fevereiro de forma não presencial. Esse é o melhor modelo? É o melhor modelo para o momento? É o que é menos danoso do ponto de vista daquilo que a própria doutora estava falando, né? E a questão da garantia da vida, que eu acho que esse é o processo mais importante. Não adianta a mochila do estudante ser representada por um caixão. Saber se ele vai concluir os estudos nesse processo de reaglomeração, e acho que a matéria anterior aqui foi muito feliz em apontar que nós estamos pagando o preço do negacionismo, né? Pagando o preço daqueles que querem resolver o problema da pandemia como se isso fosse uma decisão política, uma decisão de maioria ou algo que não tem nenhum amparo científico. Uma teimosia. Umas coisas assim, daqueles que estão desesperados pela questão econômica. A gente entende que a economia ela é importante, mas do que adianta a economia sem a vida? Então acho que essas questões precisam ser relativizadas. E os trabalhadores da educação, já lá em dezembro do ano passado,
e reafirmaram isso aqui em Assembleia Geral, de que estão dispostos a fazer a desobediência civil, que no caso não retornando para as atividades sem que haja aí um devido controle dessa pandemia, porque acho que fui eu mesmo que coloquei aqui, inclusive numa fala, o que mudou de quando começou a pandemia para cá? Pelo contrário, a situação está piorando. Eu vi aqui nos dados que vocês mostraram, mais de 4.000 óbitos aqui no estado. É como se determinados municípios do porte de... 4.787, se não me engano. É como se vários municípios aqui do estado de Mato Grosso morressem durante... perdesse, por exemplo, de Luciara, por exemplo, tem 2.000 pessoas, tem vários municípios aqui da região oeste do estado de Mato Grosso, município de 4.747 óbitos. Temos muitos municípios que têm bem menos habitantes do que isso, é como se desaparecesse. Então, acho que nós precisamos de ter aquilo que foi dito também na reportagem, o comportamento, né, de adultos, né? Uma coisa é aquilo que é o desejo, outra coisa é aquilo que é a realidade, aquilo que é a racionalidade das questões. E por isso a ciência está aí, não deve ser negada para poder ajudar a controlar essas questões. Então, nossa decisão em Assembleia Geral da categoria é o retorno às atividades com uma certa tranquilidade. E aí, de forma não presencial. Mas aí é essa questão interessante. Voltar às aulas dia 8, ok, tranquilo, porque nós temos que retomar algum tipo de interação com os nossos estudantes. Portanto, a forma mais segura ainda é essa forma online. Então, creio eu que a preocupação aqui do governo precisa de ser... já tem um diagnóstico de que também as aulas online pegou todo mundo de surpresa, nenhum professor teve formação para trabalhar educação à distância, trabalhar de forma online, né? A maioria esmagadora dos nossos estudantes, mais de 80% dos estudantes, tem o ano como perdido, porque se você for contar o retorno das apostilas e a interação que os professores tiveram com os estudantes durante as aulas online é preocupante, em torno de 20%. Turma aí de 25, 30 alunos, o professor teve retorno de 4, 5 estudantes. Então nós vamos voltar para a modalidade de ensino, porque nós já sabemos que ela tem os seus gargalos que precisam ser resolvidos. Eu vi ali a reportagem dizendo que vai ter alta velocidade nas escolas, mas não adianta você encaminhar alta velocidade a partir da escola, mas quem vai receber as informações lá de forma online? Sem internet. Ele está sem internet, vai resolver o quê? Não vai resolver nada. Então acho que o Estado precisa de se debruçar, inclusive, sobre as condições mínimas para os nossos estudantes. Se nós estamos vivendo um período de pandemia e tudo aponta de que com as mutações e com outras possibilidades da gente ter outros agentes infecciosos aí que possam nos colocar em situações de ter que ficar em distanciamento, é preciso de começar a repensar essa questão de ter internet para todos, de ter celular, de ter computador, e numa realidade que a maioria das pessoas não tem condições. Você tem um celular que tenha no mínimo aí de condição de você trabalhar com ele, você está falando em celular, custa mais de R$1.000, e essas vezes não é a realidade financeira da maioria das nossas famílias. A CUFA fez um trabalho naquele projeto Mães da Favela, distribuindo chips da TIM, se não me engano, para que as mães pudessem acessar a internet, um sistema controlado e tudo mais. Milhares de chips. Isso mostra que a internet não chegou, não está chegando lá na ponta. Com certeza, com certeza. E aí eu creio que a decisão de voltar às aulas dia 8, acho que isso é uma situação tranquila, porque os profissionais da educação, nós temos a situação dos contratados, as pessoas vão ser contratadas, vão buscar trabalhar, mesmo que reaprender, né, e trabalhar aí à distância com os nossos estudantes. Agora, utilizar o argumento que nós ouvimos inclusive em matérias, né, quero crer que não tenha partido da boca do governador, né, de que precisamos de voltar às aulas, porque já que se aglomera em shopping, pode se aglomerar em escola. Isso é querer partir de um senso comum, de uma explicação muito simplista, muito simplória e desprovida, inclusive, da devida responsabilidade, para poder querer ganhar terreno, dizer que está com a razão. E a ciência está mostrando que a razão não é essa. A razão é o controle, é o distanciamento e saber que o espaço de uma escola é totalmente diferente de um boteco, é totalmente diferente de uma ida ao shopping, de uma ida ao supermercado. Nós estamos falando de jovens, de crianças, né, que têm outros comportamentos, que estão na flor da idade, que estão com os hormônios aí, né, e eles não se comportariam como os adultos. Então é preciso ter cuidado com as questões das escolas, né. Os dados também que foram apresentados ontem para o secretário de Saúde, muito feliz pela recuperação dele e pelas questões que ele apontou, né, um alto índice de infecção entre os jovens.
E o retorno às aulas, nesse momento, é uma coisa simples. O jovem pode até não chegar à condição de ter que ser internado, mas vão fazer o vírus circular com maior velocidade entre eles, vão levar o vírus para dentro de casa, e aí as consequências é para os próprios pais. Henrique, obrigado pela tua participação aqui, pela tua vinda hoje aqui. Sucesso lá no Sintep. Um abraço a todos por lá. Eu que agradeço, estamos lá à disposição. Obrigado. Tá bom? São 11h57.